Quero chamar aqui agora Pastor Alan. Glória a Deus. Aleluia. Ô glória! Nosso pastor ali da IBAV Santo André. Tem alguém de Santo André aí? E também representa ali a supervisão do pastor Rogério. Nós está fazendo um trabalho prevalecente e eu creio que Deus vai nos surpreender nos próximos anos. Deus te use poderosamente. Bota o relógio aqui, glória a Deus, para ele ficar o cronômetro, para ele saber. Pastor Ala, que Deus te use poderosamente, meu irmão. Tamo junto. Aleluia. Vocês estão felizes, irmãos? O pessoal gritando assim, quase me engano que eu sou querido por vocês, viu? Irmãos, na verdade tudo isso daqui é só para eu poder ficar calmo, tranquilo, porque eu estou nervoso, né? Então eu vou me situando agora para que eu possa ficar à vontade. Eu me converti, irmãos, num culto dos radicais há 19 quilos atrás, porque a gente não fala mais de idade, a gente fala de peso, né? Há 19 quilos atrás eu me converti num culto aqui não, né? Na verdade lá no antigo prédio do Bingo. Quantos são daquela época ainda? Olha aí que me deu uma agonia aqui, João. Eu sabia que teriam poucos, nós somos um culto de jovens. Mas eu sou jovem, eu me sinto jovem. Jovem é um estado de espírito, irmãos. Amém? E eu quero hoje continuar, pastor Fernando, o momento de propaganda, se o senhor me permite. Eu vou ministrar uma palavra que é um capítulo do meu livro. Quero já fazer propaganda. Eu tenho 2 livros lançados, irmãos. Você pode encontrar eles na livraria Letras e Versos na internet. Na Amazon deu sold out, graças a Deus. Vendi quase 5.900 unidades. Bastante livro. Tem livro no Acre, tem livro no Espírito Santo. Deus me agraciou. Foi poderoso. Eu não trouxe hoje porque eu não tenho, irmãos. Não tenho, irmãos. Mas se vocês quiserem, Letras e Versos no site, ou me manda um direct lá no meu Instagram, é Alan X Lilian. Manda lá um direct. É bonitinho, né? A gente tem uma conta só. Bonitinho isso, né? Então manda um direct lá que a gente organiza para mandar. O que temos para hoje é a mente da igreja versus a mente de Cristo. E para os que querem casar, quem achará? Desvendando o coração da esposa perfeita. Então, irmãos, vai por mim, boas leituras, recomendo. Amém? Então, já que agora eu já estou mais situado, pastor, abra sua Bíblia lá em João capítulo 21. Aleluia. João capítulo 21, eu gosto de trazer aqui minha Bíblia, porque às vezes, como eu sempre falo, eu vou contando história, e no meio da história aparece um insert, eu lanço. Vou dar uma dica para você, você pega aí, que num tempo que a gente está vivendo de tantas teologias malucas, a melhor teologia é você ter uma base da palavra, não tem muito o que inventar, né? É fazer o simples, você abrir a Bíblia e liberar o que a Bíblia fala. Então eu gosto de pregar com a Bíblia, porque às vezes nos meus rascunhos, nos meus riscos aqui aparece, eu falei, opa, rapidinho eu localizo. Então, João capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 1, você vai falar antes de ler para o seu irmão aí do seu lado. Hoje eu vou pular do barco. Pastor, está ficando maluco? Tem alguns temas meio excêntricos assim, irmãos, mas você vai entender, eu vou fundamentar e você vai perceber que é importante você pular do barco. João, capítulo 21, a partir do verso 1. Vou ler ali com vocês para a gente ganhar tempo. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estava junto Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeus e 2 outros discípulos. Disse assim então Pedro, vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram.
e lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Ele disse: lance a rede ao lado direito do barco de vocês e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava, isso João falando, disse assim a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estava a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Irmãos, esse texto ele mexe muito comigo, porque essa história, esse texto relata momentos depois da morte de Jesus, e o ambiente em que os discípulos viviam era um ambiente meio confuso. E na história desse personagem que eu quero ministrar com vocês hoje, que é a vida de Pedro, ela tem chaves importantes para que nós possamos não só ir mais longe, porque a gente sempre fala, né, é melhor ir mais longe do que ir mais rápido. Vocês já ouviram isso alguma vez? Mas eu vou te falar que existem chaves na vida de Pedro, nessa passagem, para que você não só vá mais rápido, mas vá mais rápido e mais longe. Mais rápido por quê? Porque à medida que você entende princípios que a palavra é liberada sobre nós, princípios da palavra que é ensinado, você avança uma etapa, você anda mais rápido. Você ter o coração aberto para o ensino, aberto para a palavra, vai fazer com que você acelere e chegue mais longe. E Pedro dá chaves na sua história para que nós possamos, com sabedoria, avançar mais rápido e ir mais longe. Salomão, o profeta Salomão, o rei Salomão, ele fala assim: o segundo homem mais sábio da Bíblia, segundo porque o primeiro foi Jesus, que ele era totalmente instruído pelo Espírito. Ele fala assim: olha, contra a sabedoria não há inimigos. Imagina isso, você atingir um nível de sabedoria em Deus tão grande, que nem o diabo consegue te resistir. É isso que o Senhor tem preparado para nós. No Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele fala assim: olha, quem poderá compreender os pensamentos, a mente do Senhor? Paulo, o apóstolo da graça, ele fala: tenham vocês a mente de Cristo. Se outrora não era possível nem entender os pensamentos, hoje você pode ter o mesmo pensamento que o Senhor. E Pedro nos dá instruções com a vida, que com sabedoria vai fazer você não ter nenhum inimigo. Para você entender, irmãos, como era a situação dos discípulos, você precisa entrar no momento da história. Imagina que os discípulos estavam vivendo os 3 melhores anos da vida. Eles viam Jesus, porque olha só, Pedro ele estava lá quando Jesus transformou água em vinho. Pedro ele estava lá quando Jesus parou o cortejo, a viúva parou o cortejo e tocou na vida no caixão do filho, e o filho ressuscitou. Pedro estava lá quando 5.000 homens foram alimentados, mais de 5.000 homens, porque ainda tinha as mulheres e as crianças que não eram contadas. Mais de 5.000 homens foram alimentados com 5 pães e 2 peixes. Pedro estava lá no momento em que toda a segurança dele falou assim: tire a pedra, Lázaro, sai para fora. Pedro ele estava vendo os milagres, e a razão da segurança dos discípulos estava andando com ele, até que chegou o momento que ele começou a falar: eu vou morrer, eu vou para a cruz. Eu imagino que os discípulos tenham ficado ali apreensivos, um discurso duro, Jesus falando: olha, é importante que eu padeça, é importante que eu morra. Mas eu não imagino que Pedro e os discípulos tivessem tamanha fé que essa obra era verdade. Sabe por quê, irmãos? Porque eles esperavam que Jesus fosse aquele que ia redimir Israel do Império Romano. Eles imaginavam que o reino de Jesus era um reino natural. Então, quando eles viram Jesus pregado numa cruz, aquilo não fazia sentido nenhum mais para Pedro. E aí Pedro relata essa passagem, João relata essa passagem do momento que ele estava, de dúvida, de medo, de preocupação.
O motivo, a razão da segurança deles tinha ido embora. Então imagina que conturbado era o ambiente. E eu vou falar, eu acredito que cada um de nós aqui já passou por situações de medo, preocupação, no servir, na vida com o Senhor. Já teve momentos de dúvida, da razão da segurança ter ido embora, da fé ter sido abalada. Mas nessa noite você vai aprender que existe um trajeto entre a graça e o poder. A razão da segurança deles tinha ido embora, não fazia sentido nenhum. E aí Pedro então, ele fala assim, vou pescar, vou voltar para o barco, vou voltar para a minha vida, vou voltar para o natural, vou voltar para aquilo que me dá segurança, que eu sei fazer. Eu fico imaginando, porque os discípulos, Pedro, André, Tiago, João, eles pescavam. Mas o que Mateus, porque Mateus falou assim, eu vou também. O que um cobrador de impostos estava fazendo lá no meio do pescador? Procurando segurança, procurando proteção. E às vezes eu tenho certeza que você já fez isso. E a sua procura de proteção pode ter sido em outro lugar. Mas você vai entender que compreender a graça vai te levar a um lugar de tamanho poder que você nunca mais vai precisar voltar para o barco. O plano de Jesus sempre foi tirar Pedro do barco. Olha, acompanha comigo. Lá no livro de Mateus capítulo 18, Mateus 4:18, a palavra do Senhor ela diz assim, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, chamados Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Qual que era o plano de Jesus? Pedro, sai do barco, sai do natural, sai do seu lugar de segurança, sai da onde você está protegido por você mesmo, e vem para um lugar onde o sobrenatural acontece, vem para um lugar onde as experiências com Deus podem te levar além. O plano de Deus, o plano de Jesus para Pedro sempre foi afastar ele do barco. Não foi assim também lá em Mateus 14, quando ele vem andando sobre as águas? Mateus 14, 24. Se ganhar tempo eu vou acompanhar tudo por aqui, tá, irmãos? Se vocês puderem projetar. Mateus 14, a partir do verso 24, diz assim, mas o barco já estava considerável distância, a terra fustigada pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse-lhe, coragem, sou eu, não tenho medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, saiu do lugar de segurança, saiu da onde ele estava protegido, e pôde ter uma experiência com o sobrenatural, porque quando você sai do seu lugar de proteção, Deus é quem entra em ação para você viver algo novo. Quando você sai do seu natural, o Senhor dá a força para o próximo passo. Viver uma vida de dependência vai te levar a ter experiências com Deus. Então ele fala assim, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Sabe dessa passagem que mais fica marcado? Normalmente o que fica marcado é que Pedro afundou. O pessoal fala assim, pastor, mas Pedro caiu, Pedro afundou, ele tirou os olhos de Jesus, ele olhou a tempestade. Isso tudo é verdade. Mas eles estavam em 12 dentro de um barco, 11 chegaram seco do outro lado, um chegou molhado. 11 só tem histórias para contar. Pedro tinha um testemunho. 11 só podem contar, eu vi um homem que andou sobre as águas. Pedro não. Pedro fala assim, olha, eu pisei, eu andei, e o Senhor me sustentou. Sair do seu lugar de naturalidade, de independência, depender do Espírito, vai te dar experiências com o Senhor. Só que até aí, irmãos, eu vou te falar, Pedro não tinha entendido ainda. Ele tinha andado com Deus, visto milagres, visto Jesus fazer os sinais, mas ainda não tinha
entregue o seu coração completamente. Não tinha entendido o quanto ele foi perdoado. O plano de Jesus sempre foi tirar ele de perto do barco. Mas todas as vezes que ele vacilava na fé, ele voltava para o lugar dele, de origem, aonde ele se sentia seguro naturalmente. É necessário que você entenda que a graça te capacitou para viver uma vida além do que você tem vivido hoje. A graça te leva a um caminho de poder. Abre comigo lá no livro de Lucas. Olha só, Pedro não tinha entendido. Lucas capítulo 12. Você vai ver que Pedro não tinha entendido o quanto ele foi perdoado, o quanto a graça foi poderosa na vida dele. Lucas capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 8. Lucas 12, verso 8 diz assim: olha só, pega essa visão, irmãos. Eu digo a vocês: quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Diga assim: anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Então olha só o que está falando. Jesus está falando para os discípulos. Pedro estava nessa roda. Pedro ouviu isso. Pedro ouviu que aquele que negasse o Senhor diante dos homens seria negado diante dos anjos de Deus. Agora vamos lá, vamos continuar andando no livro de Lucas. Lucas 22, a partir do verso 54. Texto muito conhecido, irmãos. Eu só vou relatar o que a Bíblia fala aqui. Então, prendendo, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Olha só, Pedro estava lá. Mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Mas ele negou: mulher, não o conheço. Ixi, começou a ficar ruim para Pedro. Ele estava no discurso em que Jesus falou: aquele que me negar diante dos homens, eu vou negar diante dos anjos. Pouco depois, um homem viu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Segunda vez que ele nega. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se os olhos diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Sabe o que me deixa impactado com esse texto, irmão? Imagina que uma multidão acompanhava o julgamento de Jesus. Uma multidão estava gritando lá: crucificam, crucificam, pedindo a morte de Cristo. A mesma multidão que 3 dias antes vinham com ramos, acenando: hosana aquele que vem em nome do Senhor, e Jesus andando sobre um burrinho. E no meio dessa multidão enorme, a palavra fala que os olhos do Senhor acharam a Pedro. Acharam a Pedro. Sabe o que eu tenho para te falar, irmãos? Não importa o que você tenha vivido, não importa qual tenha sido sua fraqueza, não importa qual tenha sido sua dificuldade, os olhos do Senhor sempre vão te achar. Os olhos do Senhor sempre vão te achar. Só que o que Pedro fez? Ele não entendeu que o olhar de Cristo era um olhar de perdão. A própria graça é o Senhor, Ele é o perdão. Ele entrega a quem Ele quiser. E a Bíblia fala que Pedro saiu dali e chorou amargamente. E a partir daquele momento, Pedro carregava uma amargura que fez ele voltar para o lugar de segurança, para o barco. Mas olha só que poderoso isso, irmãos. Vamos passear na Bíblia. Marcos 16, verso 4. Marcos 16, verso 4. Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Isso as mulheres que tinham ido até o templo, até o sepulcro. Entrando no sepulcro, viram um jovem de roupas brancas. Um anjo, irmãos. Um anjo. Viram um anjo vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Aí olha o que esse anjo disse: não tenha medo, disse ele,
vocês estão procurando Jesus o Nazareno. Sabe o que esse anjo tinha ido fazer naquele sepulcro? Procurar Jesus. Ele foi também procurar Jesus, por isso que ele tinha essa certeza. Sabe o que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram procurar Jesus, eu também vim. Só que a diferença é que esse anjo encontrou a Cristo e recebeu instruções. Olha só, não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam, olha só a prova de que eles encontraram esse anjo, de que ele encontrou Jesus. Vejam aonde ele estava. Vão e diga aos discípulos dele e a Pedro, porque não importa se Pedro negou diante dos homens, para um anjo, Jesus falou de Pedro, porque ele é o perdão, ele entrega o perdão a quem ele quiser. O próprio Cristo falou: se você me negar diante dos homens, eu vou te negar diante dos anjos. Mas quando Pedro encontrou o olhar de Jesus na multidão, Jesus viu o arrependimento do coração de Pedro. Jesus falou para um anjo: chame os discípulos e a Pedro, porque eu sou o perdão e eu entrego ele a quem eu quiser. Eu entrego ele a quem eu quiser. Sabe qual era o maior problema disso tudo? Pedro ainda não tinha revelação do quanto ele foi perdoado. Só depois que você entender o tamanho da graça de Deus sobre a sua vida, você vai poder fluir na plenitude do poder. E aí nós chegamos neste lugar, irmãos, neste lugar em que Pedro está isolado, amargurado, com medo, pescando. Eu gosto desse texto de João 21, porque ele expressa muitas coisas que acontecem com a gente quando a gente está longe do propósito de Deus. Quando você está longe do coração de Deus, você sofre. Eu sempre falo para o pessoal de Santo André, para as pessoas, para os membros da regional, da nossa supervisão, falo: tudo que você não entende, você não desfruta. Tudo que você não entender, todo princípio que você não compreender, você não vai conseguir desfrutar. A palavra do Senhor fala que o Senhor veio para nos dar vida, e vida em abundância. Ele não veio dar pouca vida, ele veio dar muita vida. Agora, sabe o que é mais poderoso? Jesus, quando estava sendo tentado lá no deserto, livro de Lucas, capítulo 4, a palavra fala assim: olha, passado todas as sortes de tentações, ou seja, Jesus foi tentado não só naqueles 4 exemplos de tentação, mas ele foi tentado em muitas coisas. Passada toda a sorte de tentação, os anjos veio e serviram ao Senhor. Não é isso? Só que uma das coisas que Jesus falou, quando o diabo falou assim: olha, pede que essas pedras virem pão, Jesus falou uma coisa: olha, nem só de pão viverá o homem, mas viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, eu estou vivo porque o Senhor fala, você está vivo porque o Senhor fala. E aí depois ele falou: olha, eu vim para te dar vida em abundância, ou seja, eu vim para falar muito, eu vim para direcionar muito, eu vim para te instruir muito, eu vim para que você se mova no Espírito Santo, eu vim para que você viva experiências sobrenaturais, a partir de ouvir a minha voz. Então quando você ouve o princípio e entende, você desfruta. Pedro não tinha entendido ainda, e levou ele para esse lugar de vergonha. Por que de vergonha, pastor? Olha só, ele foi para onde ele era mestre. Vou pescar, vou para o lugar que eu sou seguro. Se tem uma coisa que eu sei fazer, é pescar. A ponto dos outros discípulos falarem assim: não, nós vamos também, você é o nosso líder, nós estamos aqui, debaixo da tua palavra. Aí olha só o que a Bíblia fala: a noite inteira, um cara que era expert em pescar, não conseguiu pegar nada. Imagina que vergonha. Imagina ele falando assim: não, vocês vão ver, vamos pescar, vamos descansar um pouco a cabeça, a gente precisa entender tudo que está acontecendo, vamos pescar, depois a gente faz um churrasquinho, assa um peixinho na brasa lá, e a noite inteira, e nada. Não é vergonhoso quando você domina algo e não dá certo? Sabe por quê, irmãos? Estar longe
do centro da vontade de Deus, vai te fazer passar vergonha, vai te levar para o esforço próprio, vai te levar a suar, a sofrer, a ficar com peso, um fardo. Eu tenho certeza, irmãos, não foram só vocês, eu já passei por isso, de ter momentos que minha célula minguou, não tinha ninguém. Estava compartilhando que eu fiz algumas vezes célula, pus umas bexiguinhas, fazia rosto, orava pelas bexigas, pastor Fernando, para poder profetizar. E era um sofrimento, e acordar de madrugada, e orava, e declarava, e tudo isso, irmão, você tem que fazer, orar, falar com Deus, se relacionar com o Espírito, é bom, mas era fardo, era pesado, porque eu estava fora do centro do coração de Deus, e aí era todo esforço humano. Quando eu entendi o que a graça fez comigo, me potencializou a estar assentado com Cristo nas regiões celestiais, porque isso fala em Efésios, eu entendi que eu estou assentado com Cristo onde as decisões são tomadas. É nesse lugar que Deus te posicionou, assentado com Cristo nas regiões celestiais, ou seja, aonde a Trindade se reúne para falar, então, vamos mandar um avivamento lá para Água Viva, nós vamos ativar os jovens da IBAV, nós vamos ativar os radicais, é lá que você está, é nessa reunião que você está sentado, com Cristo, nas regiões celestiais, onde as decisões são tomadas, é lá que você está. Quando eu entendi isso, eu passei a desfrutar do poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Irmãos, eu não busquei, como eu falei, eu me converti em 2004, quase 19 anos, nunca olhei para trás, nunca voltei para o barco, para a glória de Deus, mas não quer dizer que eu não tive dificuldades, não quer dizer que eu não tive um momento de luta, tive sim, mas hoje Deus me agraciou e me colocou numa supervisão, um papel de representante regional, ajudo o pastor Rogério na supervisão dele, são 19 igrejas, quase 500 jovens, e eu não tenho mérito nenhum nisso, porque eu estou só colhendo aonde eu não semeei, aonde o Espírito plantou, porque não tem nada a ver comigo, com o pastor Rogério, com o pastor Fernando, não, essa obra é do Senhor, Ele nunca perdeu o controle dela. Agora, a partir do momento que eu entendo aonde Ele me posicionou, eu posso desfrutar de todos os atributos que Ele me deu. Nós adoramos ao Senhor aqui, foi maravilhoso, inclusive pastor, ministério abençoado, glória a Deus. Mas tem uma forma mais poderosa ainda de você adorar o Senhor, é você vivendo tudo que Ele conquistou para que você seja. Quando você é exatamente aquilo que Ele projetou para você ser, você adora o Senhor, porque você valoriza a obra da cruz. Eu estou pregando aqui, irmãos, para a coisa mais importante para o Senhor, são as pessoas. Vocês não são acidente, vocês foram um alvo. Quando você está passando um lugar, num tiroteio, acontece um tiroteio, um assalto, você toma um tiro, uma bala perdida, isso daí é um acidente. Isso é um acidente. Agora, quando Jesus olhou, Ele mirou, Ele falou assim, você é o alvo, Gil. Eu quero você, eu amo você, eu vou acertar você. Então você é o alvo do amor de Deus. Vocês são as pessoas mais importantes para o Senhor. Então eu tenho um privilégio muito grande de ministrar para vocês. Mas também uma responsabilidade de destravar no seu espírito, no seu coração, o papel que o Senhor quer que você exerça para a sua igreja local, na sua célula, na sua vida como discípulo. Pedro, ele não tinha entendido nada disso, tanto que voltou para um lugar de vergonha, porque quando você está fora do centro do coração de Deus, você vai passar vergonha, irmãos. Pastor, ele só se esforçou e não passou vergonha. Não, passou vergonha. Me explica quem é que gosta de pescar aqui, quem já foi pescar? Qual é a pescaria que você pesca pelado? Me fala. Eu nunca fui numa pescaria dessa, eu acho que de repente eu estou pescando errado, não é possível, mas eu nunca fui. Né, Bill? O cara se esforçou tanto, passou tanta vergonha que não conseguia pegar peixe nenhum, que ficou nu. Eu nunca vi esse tipo de pescaria. Fora do propósito de Deus você vai passar vergonha, irmãos. Fora do centro do coração de Deus você vai passar vergonha. E a vergonha foi tão grande que Jesus chegou e falou assim, olha, filhos, vocês têm alguma coisa para comer aí? Aí ele falou, não. Qual foi a ordem de Jesus? Então joga do outro lado.
joga na direita. Não é porque não pegou que você não está perto, irmãos. Não é porque você não chegou aonde você quer chegar que você não está perto. Não é porque você não pegou que você está distante. Não, você pode estar muito perto. Você precisa só ouvir o reposicionar de Jesus. Você precisa só ouvir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida, ouvir em abundância. Joga do outro lado. 153 grandes peixes. É isso que a Bíblia fala. E aí eu acho interessante que nesse texto de João 21, João, que é um cara bem humilde, ele falou o discípulo a quem Jesus amava, porque era assim que ele se intitulava. Ele estava falando dele mesmo. Eu acho que deve ser maravilhoso ser conhecido dessa forma, o discípulo a quem Jesus amava. Ele fala para Pedro, ele fala assim: Pedro, é o Senhor. Pedro nem tinha percebido, olha só. Como que Jesus chamou Pedro no primeiro momento que ele se relacionou com Pedro? Pedro pescando, sai do barco. Aquela cena se repetiu, e ele não tinha entendido ainda. Pedro não tinha entendido ainda. E aí João, ele falou assim: olha, é o Senhor, porque é um adorador, irmãos, porque João era um adorador. João, ele reclinava a cabeça no peito de Jesus, ele escutava a batida do coração. Um adorador, ele sempre reconhece a voz do Senhor. Som. Um adorador, irmãos, sempre reconhece a voz de Jesus. Sempre. Então, Pedro fala, vê que é o Senhor, ele se veste, pula do barco, sai do barco. Acompanha lá comigo. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia sido tirado, e se lançou no mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros. Quando desembarcaram, o que eles viram ali? Uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus nunca vai te pedir algo que Ele já não tenha preparado. Jesus nunca vai te pedir alguma coisa que Ele já não tenha resolvido. Eu vou te falar, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque Ele chegou lá, tinha um peixe assado, pães, uma fogueira. Ali Ele entendeu o quanto Ele foi perdoado. Depois disso, nunca mais Pedro voltou para o barco. Depois disso, não existe relatos na Bíblia de que Pedro voltou a pescar. Porque ali ele entendeu o quanto ele foi perdoado. Mas entender o que a graça fez com você te dá acesso ao perdão. Porque a Bíblia fala que Jesus andou 40 dias com os discípulos, e depois dessa aparição para Pedro, ele deu uma orientação, ele liberou as suas últimas palavras. E normalmente as últimas palavras de alguém são palavras que ele quer que você fixe, que você preste muita atenção. Quantos pais nós temos aqui? Aleluia. Meu filho Samuel, ele tem 14 anos, vai fazer 14 anos, e a gente já tem o costume de às vezes deixar ele ficar sozinho em casa. Ele é atleta lá da base do Flamengo de Guarulhos, então ele vai jogar, ele viaja às vezes. Então, na hora que ele vai sair ou que ele vai ficar sozinho, a gente faz o quê? Olha, presta atenção, não faz isso, toma cuidado. São as orientações que você quer que fixe, que ele preste mais atenção. As últimas palavras são palavras que tem que ficar presas na sua mente. E as últimas palavras de Jesus, você vai falar assim, não, pastor, ser discípulos, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Não foram essas as últimas palavras. Essas palavras é o resultado da orientação que ele deu. Ele deu uma orientação: permanecer em Jerusalém, até que do alto você seja revestido de poder.
seja revestido de poder. Pedro, quando entendeu o que a graça tinha feito com ele, Pedro, quando entendeu tudo o que Jesus tinha perdoado, ele entendeu e teve acesso a uma porção de poder. 13 dias depois, ele pregou um sermão que 3.000 pessoas se dobraram ao nome do Senhor. Entender o que a graça fez na sua vida vai te dar acesso ao poder. Vai te dar acesso ao poder. Pastor, qual é a garantia que eu tenho disso? Se você entender, você pode desfrutar na plenitude. E a garantia quem dá é o próprio Jesus. Olha só que interessante. Vocês já viram Jesus falando que não é possível, não é aceitável blasfemar contra o Espírito Santo? Pecado sem perdão. Por que eu estou falando desse texto? Para você entender, irmãos, qual é o tamanho da estima que a Trindade tem, que Jesus e Deus Pai têm em relação ao Espírito Santo. Para você entender qual a importância que Deus e Jesus enxergam em relação ao Espírito. A Bíblia não faz menção que você não pode blasfemar contra Jesus. A Bíblia não faz menção que você não pode blasfemar contra Deus, apesar de ser pecado também, viu, irmãos? Mas ela faz menção de que você não pode blasfemar contra o Espírito, que é um pecado imperdoável. Mas a garantia é o próprio Cristo que nos dá. Para a gente ir para um momento de oração, irmãos, porque eu quero investir um tempo orando. Caminha comigo na palavra, abre lá comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do verso 12. A palavra do Senhor diz assim, ó: a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, a graça, Jesus é a verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia. Algumas versões está escrito assim, o penhor da nossa herança, até que a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Olha só o que Paulo está falando. Falando assim, ó, quando você aceitou Jesus, Jesus liberou sobre você uma porção poderosa, para que você tenha autoridade para se mover no sobrenatural. Olha só, irmãos, os discípulos andaram com autoridade, mas não com poder. Pastor, o que você está falando? Eles tinham autoridade que era liberada por Cristo. Cristo enviava de 2 em 2, falava assim, olha, vá, em meu nome, vá, expulse demônios, cure os enfermos. Mas aí Jesus começa a falar assim, olha, é importante que eu vá, porque se eu não for, eu não posso liberar sobre vocês a porção perfeita, plena do poder. Se eu for, eu posso liberar o Espírito Santo, e o Espírito Santo é tudo que vocês precisam para se mover no reino do Espírito. Aí ele fala aqui, ó, Paulo entendeu isso e fala isso em Efésios. Olha, quando você ouviu o evangelho que te salvou, de que Cristo morreu e ressuscitou, você foi selado com o Espírito Santo. Ele é o penhor, ele é a garantia. O que é o penhor, irmãos? Penhor é quando você pega um dinheiro emprestado, por exemplo, você deixa algo como garantia. Algo fica penhorado. Então, o que é aqui nesse texto para nós entendermos? Jesus está falando assim, olha, você vai ter autoridade agora e poder. Você vai poder se mover no sobrenatural. Você vai poder impor as mãos sobre os enfermos e ser curado. Vocês vão poder ter experiências com o sobrenatural, experiências com o poder, porque eu estou te dando uma garantia. Qual é a garantia? O Espírito Santo está dentro de você. A garantia é o Espírito Santo. Você já foi selado, mas eu ainda estou dando mais a minha palavra. O Espírito Santo está aí para que você possa fazer.
Por isso Jesus tinha tanta segurança e falou assim: olha, eu vou para o Pai, vocês vão fazer obras maiores, porque o Espírito Santo vai habitar aí. Vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos e ser curado, porque o Espírito Santo está aí. Vocês vão poder profetizar, liberar palavras proféticas e o céu se mover na terra, porque o Espírito Santo habita dentro de vós. Saber que Jesus te concedeu acesso a isso te dá o direito de se mover no sobrenatural. Eu acho interessante que o texto, a palavra fala no Antigo Testamento de tantos homens poderosos em Deus que você olha e fala: uau, eu queria ser como ele. Mas Jesus, ele fala de João Batista: olha, João Batista, dos nascidos de mulher ninguém é maior do que João Batista, nem Enoque, porque eu acho que depois de Adão todo mundo nasceu de mulher, nem Enoque, nem Eliseu, nem Elias, ninguém é maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus, que sou eu e você, nós somos maior do que João Batista. Uau, pastor, o que você está falando é muito sério. Realmente, imagina, Elias, Eliseu, homens que fizeram milagres grandiosos, Moisés, coisas grandes, milagres extraordinários. Você está falando que nós temos a capacidade de viver algo maior do que eles? Sim, porque vocês têm o Espírito Santo. Por isso eu quero, irmãos, nesse momento te convidar a ficar de pé. Quero te convidar a ficar de pé. E nós vamos orar, irmãos. Nós vamos investir um tempo em oração, porque talvez você entrou aqui e tenha em algum momento pensado em voltar para o barco, tenha em algum momento pensado em voltar para o seu lugar de naturalidade, de segurança própria. Eu quero te falar: sai para andar sobre as águas hoje. Pula do barco, sai para andar sobre as águas e ter experiência com o sobrenatural. Sai para andar num lugar onde você não depende dos seus esforços próprios, mas do Espírito Santo que está aí, o Espírito Santo que já te capacitou, o Espírito Santo que já te perdoou, porque o Senhor é o perdão e Ele entrega quem Ele quiser. Assim como Ele liberou sobre Pedro, e Pedro começou a se mover no sobrenatural, e começou a liberar palavras que trouxe vida, avivamento a 3.000 homens logo de cara.